Bom dia, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem para a gente iniciar mais um dia de aula. Hoje, dia 22 de abril de 2021, uma quinta-feira. Então, como vocês sabem, ontem foi o dia 21 de abril, né? Se hoje é 22, ontem foi 21. E no dia 21, todos os anos, é feriado porque é comemorado o dia de Tiradentes. Agora, nós vamos ver por que se comemora o dia de Tiradentes no dia 21 de abril. Muita gente não sabe. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. Era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Então, gente, o Brasil, ele era colônia de Portugal. O que quer dizer colônia? Colônia quer dizer que ele era submetido a Portugal. O Brasil tinha que fazer tudo o que Portugal quisesse, porque o Brasil era colônia de Portugal. E uma das coisas que eram exigidas pelo governo português é que o Brasil mandasse uma parte de tudo que era produzido aqui para lá, para aumentar a riqueza do rei de Portugal. Com isso, o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Ele desempenhou várias funções, como tropeiro, minerador, fez parte do regime militar dos Dragões de Minas Gerais, até dentista ele foi. Profissão esta que lhe rendeu o nome de Tiradentes. Então, como a coroa de Portugal estava oprimindo bastante o povo aqui do Brasil, muitas pessoas estavam descontentes com isso, estavam descontentes com o rei de Portugal, e foi nesse contexto de descontente da população que nasceu Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu em São João del Rei, que fica em Minas Gerais, e ele desempenhou muitas funções, até porque ele ficou órfão muito cedo e ele teve que se virar para sobreviver. Como ele morava com um tio, ele foi morar com o tio dele era dentista e ele acabou aprendendo esse ofício de dentista. Mas ele também trabalhou como minerador nas minas de ouro e de diamante. Ele trabalhou também como tropeiro. Tropeiro eram aquelas pessoas que carregavam os produtos para serem vendidos em outras cidades. E ele também, a última profissão dele foi de dentista. Também ele foi dragão do exército. O dragão era como se fosse um soldado do exército. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então, ele decidiu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, entre eles advogados, poetas, padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido à sua boa oratória e espírito de liderança, foi escolhido para comandar o movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. Então, como ele já vinha muito descontente com essa situação, ele resolveu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos pensamentos que eles. E essas pessoas eram poetas, eram padres, eram advogados, também mineradores, pessoas que queriam também se libertar de Portugal, porque Portugal estava explorando muito o Brasil. Então, como ele era assim bem preparado, ele falava bem, ele tinha uma boa oratória para falar em público, ele foi escolhido como líder do movimento. O objetivo era fazer no chamado Dia da Derrama. Esse dia da derrama era o dia em que Portugal chegava, os representantes da coroa portuguesa iam nas casas das pessoas para cobrar os impostos atrasados. Se aquela pessoa, por acaso, não tivesse dinheiro para pagar o imposto, elas eram expulsas de sua casa e perdiam tudo.
um protesto alertando as pessoas sobre o plano de libertação e em seguida prendessem o governador Visconde de Barbacena. Esse governador era quem recebia as ordens da coroa portuguesa e mandava irem nas casas cobrar os impostos. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério. Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal e para ter a dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena. Então, esse Joaquim Silvério, ele se infiltrou no grupo de Tiradentes, ele disse que era do mesmo lado deles, seguia os mesmos ideais, só que ele entrou no grupo de Tiradentes para espionar e depois denunciá-los, porque ele estava devendo 700 contos ao rei de Portugal e para ter a sua dívida perdoada, ele traiu os seus companheiros, ele denunciou Tiradentes e seus companheiros ao Visconde de Barbacena. 34 membros do movimento foram presos, acusados de traição à coroa. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse: jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal. Então, 34 membros foram condenados à prisão. Desses 34, 11 foram condenados à morte, mas eles tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Tiradentes foi o único que foi condenado ao enforcamento. Ele foi enforcado em praça pública e depois ele foi esquartejado. Ou seja, depois que ele foi morto, ele foi esquartejado. Esquartejado é a separação de todos os membros. Todos os membros deles foram cortados e foram espalhados em diferentes lugares da cidade para servir de exemplo para as outras pessoas não fazerem isso com a coroa portuguesa, não cometer traição, certo? Então agora vocês vão aí nesse caça-palavras, vocês vão encontrar as palavras que estão grifadas. Aí no texto tem umas palavras que estão sublinhadas, então vocês vão procurar aqui nesse caça-palavras, tá certo? E vão ou pintar ou então circular, certo? Essa foi a nossa primeira atividade de hoje. Daqui a pouco eu volto com a outra atividade.